Oi, pessoal. Estamos aí de volta com as nossas quartas culturais, depois desse pequeno hiatozinho de 2 semanas. Estamos de volta agora para falar sobre produções independentes teatrais e projetos independentes. Vamos receber hoje a Silene Guedes e o Menelik de Carvalho. A Silene e o Menelik estão aqui. Silene Guedes, atriz, autora, produtora teatral, jornalista, sócia responsável pela Octopus, produtora com foco em comunicação, atua no Furdunço do Fiofó do Judas, que ganhou o Prêmio de Humor em 2020, texto e indicação de melhor peça, indicação do musical Rio, foi isso? Foi. Musical Rio, melhor comédia, indicada ao FITA 2018, atriz coadjuvante por Elisete A Divina, com direção da Sueli Guerra, atua em Tou Histórias, com direção do Menelik de Carvalho, que também produz junto ao grupo Coisa Russa. É Neide na novela Amor de Mãe, é autora e atriz dos projetos Narcisa e Casa Fritz, da companhia Baú da Baronesa, atuou em O Burguês Fidalgo, do Gustavo Gasparani, em 2018, e Yankee, também direção do Menelik de Carvalho, Prêmio Senin. Foi isso? Prêmio Senin em Niterói? Não, Senin de melhor elenco, é um prêmio lá do Nordeste, né, mesmo? É de Aracaju, eu acho. Foi 2018. Eu falei errado. Foi diretora cênica e roteirista do recital Melancolia do Teatro Municipal de Niterói em 2019, aí isso sim. E diretora assistente de No Escuro, com direção do Jefferson Almeida em 2018 e 2019. Assistente de Juliana Santos na direção da Flauta Mágica na UFRJ em 2018 e de André Vieri na direção cênica e adaptação das Bodas de Fígaro no Teatro Municipal de Niterói em 2018 também. Escreveu, produziu e atuou em Cumbuca e a Menina que Salvou a Mata, do projeto de musicais infantis de bolso do Teatro no Caixote, com direção do Daniel Carneiro. Dirigiu a produção do musical Sociedade Ambulante, com direção da Paula Sandrone e do Jardel Maia, em 2019. É produtora das montagens anuais de teatro musical da CAL desde 2017, tendo realizado a produção da Lira dos 20 anos, em 2018, Hoje é Dia de Rock, em 2019, e tem formação técnica em interpretação na CAL, em 2011, e bacharelado em jornalismo na UF, em 94. Essa é Silene Guedes, senhoras e senhores. Menelik de Carvalho é diretor teatral, ator e professor de artes cênicas, graduado em direção teatral pela FRJ, mestre em artes cênicas pela Unirio, com dissertação sobre a teatralidade contemporânea em espetáculos de ópera. Entre seus trabalhos como diretor destacam-se a peça teatral Tou Histórias, em 2019 e 2020, o musical americano Yankee, no Teatro dos Quatro, em 2018, e no Teatro Serrador, em 2017. Suas montagens da ópera Carmen de Bizet. É Bizet, Mene? Bizet. Bizet, no Sesc Glória, em Vitória, 2019, e no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2017, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, 2015. E a estreia mundial da ópera brasileira O Pagador de Promessas, no Teatro João Caetano, em 2006. Desde 2009, é coordenador cênico do Mergulho no Musical, Núcleo de Teatro Musical da CAL, Casa das Artes Laranjeiras, em parceria com a Miana Rubim. Foi assistente de direção nas principais casas de ópera do Brasil, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, Palácio das Artes, Teatro São Pedro, CCBB, Rio de Janeiro, Brasília, Carlos Gomes, entre outros. Em mais de 40 espetáculos líricos, acompanhando nomes como André Heller Lopes, Lívia Sabag, Antônio Carnevale e Juliana Santos. Desde 2013, é professor de bacharelado de interpretação no Instituto CAL, lecionando as disciplinas Interpretação e Literatura Dramática e História do Teatro. Integrou a equipe do projeto Ópera no Bolso, de 2004 a 2008, e dirigiu as oficinas de teatro musical no Espaço da Voz Plena, de 2007 a 2009. Foi professor de declamação lírica no Conservatório de Música de Niterói, em 2010, e fez a coordenação teatral de espetáculos da Escola de Jazz Carlota Portela, de 2018 a 2016. No CEFTEM, além de ter participado em diversos cursos como professor de interpretação, também escreveu as letras para o musical autoral Cravo é Rosa, de 2019, e está dirigindo atualmente a prática de montagem Into the Woods. Menelik de Carvalho. 2 currículos maravilhosos, 2 pessoas que estão aí há anos produzindo, criando horrores. E tem essa parceria de trabalho desde 2017, né? Que começou ali. Olha! A gente conheceu em 2009, né? Eu sou coordenador do Núcleo de Teatro Musical da CAL,
né? E a Silene foi aluna do núcleo, né? Quando ela estava durante a formação dela e da interpretação pela Cal. E aí nós nos conhecemos assim. A Silene foi minha aluna em 2009. E aí 2010 de novo também. Depois ela foi para a vida, fez muitos espetáculos, casou, teve filho. Aí ela voltou em 2016 como assistente, não foi, Silene? Não, voltei com o filho no colo. Voltei como assistente do Mergulho Livre. Foi a última turma de Mergulho Livre que você deu na Cal, e eu fui assistente naquela turma, e depois acabei ficando como assistente da Tati do Jardel, da Tatiana Sobral e do Jardel Maia. Né? Foi uma das decisões mais importantes da minha vida, foi ter voltado. Com certeza, né? Que bom. Mas aí eu tava falando... E aí deu um start para várias coisas, né? Muita coisa, muita coisa. Nossa, realmente, de 2017 em diante... eu acho que assim, muita coisa tinha acontecido antes, a vida precisa dar um freio de arrumação, como eu costumo dizer, quando você tem um filho, enfim, tudo se rearranja, né? Mas a decisão, mesmo depois de já ter feito vários espetáculos profissionais e tal, eu voltei e falei, eu quero ser monitora, entendeu? Vamos embora, eu quero voltar para a sala de ensaio, né? E essa decisão, e eu acho que isso é um pouco parte do espírito da gente, né? Assim, a gente precisa fazer, a gente precisa estar no palco, a gente precisa estar ensaiando, a gente precisa estar criando. Assim, quem tem essa necessidade vai criar as condições. Então, é isso. As condições agora são essas. Eu vou ser monitora para estar dentro de uma sala de ensaio, ajudando a criar e ajudando a fazer um espetáculo e aprendendo. Então, vamos embora, né? Não importa o que eu tenha feito antes, importa o que a gente vai fazer para frente, assim. E eu costumo dizer para o Mene mesmo, assim, que a partir daquilo ali, tanta coisa se abriu, assim, e eu vejo, não estou rasgando seda, ele não precisa disso, mas assim, eu vejo um entroncamento, sabe? Assim, o Mene está num entroncamento da minha vida como artista, que eu não posso deixar de reconhecer isso, entendeu? Então, a partir dali, a gente começou a fazer um monte de coisa junto e um monte de coisas separadas. As coisas vão dando vão dando filhotes. Obrigado. Imagina. Exatamente. E aí, conheci Silene também, já em 2017. Eu nem sabia desse histórico todo. Para mim, eu só conheci Silene como monitora da Turma Livre. E aí ela entrou, foi fazer peça comigo ali, com direção também do Mene, e aí eu falei, gente, Silene, sempre vi, olha só. E aí vi Silene na sala de ensaio, eu falei assim, meu Deus, que mulher, meu Deus, que garra. E aí ela tomando a frente à produção, eu falei assim, meu Deus, ela entende muito disso. E eu só fiquei, me conta tudo que você sabe, vai, me conta tudo. E aí foi isso. Incrível, incrível, incrível. E dessas parcerias de vocês, a primeira parceria foi quando? Olha, assim, a gente, né, desde 2009, né, desenvolveu coisas juntos dentro do curso, né, dentro do núcleo. Agora, o Tolstórias, a gente, na verdade, né, está fazendo parte de uma companhia que estamos chamando de Coisa Russa, mas a gente se uniu não necessariamente para fazer a companhia, a gente se uniu para fazer a peça Tolstórias, e do Tolstórias a gente falou, não, vamos continuar, vamos propor outras coisas, e estamos nos transformando, né, numa companhia. Começamos a ensaiar Tolstórias em 2017, né, eram poucos ensaios por semana, mas foi um processo longo de adaptação do texto, né? A gente quis pegar 6 contos do Tolstói e adaptar os contos para peça, né? Para peça de teatro. Então, são 6 atores no grupo, cada um dos atores pegou o conto e cada um foi fazendo a sua própria adaptação, né? E a gente se encontrava pelo menos uma vez por semana para ler as adaptações que a gente fazia uns para os outros, sugerir coisas e tal. Então, assim, foi um trabalho bem grande em cima de como transformar essa linguagem num texto teatral. E quando a gente já tinha um texto mais ou menos fechado, aí a gente foi para a sala de ensaio mesmo, começamos a ensaiar com mais frequência também, para começar a dar corpo para isso, e, logicamente, né, com a experiência em cena também, acabamos alterando bastante da estrutura dramatúrgica que a gente tinha aprontado. Mas eu acho que primeiro foi essa vontade de estar junto, eu, Silene e os outros componentes do grupo,
de estar junto contando as histórias do Tolstói. Nós começamos a pesquisar, né, o universo do Tolstói por conta de um musical chamado Pierre, Natasha e o Grande Cometa, de 1812, que até o Pedro também fez parte do elenco. E aí essa pesquisa do Tolstói começou ali, e daí acabamos nos reunindo, né? Assim, eu queria pesquisar mais o Tolstói, entrar mais nesse universo, fiquei apaixonado com Guerra e Paz, aí parti para os contos, né? Que eram contos que eu já conhecia desde adolescente, que eu sempre tive vontade de fazer no teatro, e nós fomos lendo e transformando aquilo numa peça. Nos apresentamos em 2018, perdão, nos apresentamos em 2019 e 2020. E é isso. Você estava falando, Manny, que vocês começaram esse processo de ensaio desde as adaptações dos contos, esses encontros semanais a partir de 2017. Mas a peça acabou estreando em 2019 e teve a segunda temporada em 2020. O que aconteceu para vocês realmente entrarem em ação para entrar em cartaz, né? A pauta, desculpa interromper, a pauta. Fala, pode falar. A pauta, a gente conseguiu uma pauta no teatro. Mas quando o processo já estava bem desenvolvido, né? Assim, a adaptação já estava bem desenvolvida. E a gente começou a correr atrás de pauta. A gente conseguiu uma pauta, falou, vambora. E todo mundo agarrou a unha e foi. Desculpa. É isso aí. A gente estava sem pressa, né? A gente começou o projeto, né? Como eu falei, uma vez por semana, sem pressa de estrear, querendo mais desenvolver a pesquisa, né? Nos aprofundar mais no universo desse autor. E aí, quando a gente, né, começou a ter, já está com as cenas ali pela metade das cenas, né, são 6 monólogos, né? Assim, né? Todo mundo participa da cena de todo mundo, mas são basicamente estruturados em cima de cada conto, em cima de um ator da companhia, né? Então, quando as cenas já estavam um pouco mais encaminhadas, na sua maioria, a gente começou a procurar por pauta, surgiu a notícia da pauta, e aí a gente caiu dentro para finalizar tudo, né? Em um pouco mais, 1 mês, 2 meses, né? Assim, para finalizar o que seria, né, a cena. É isso aí. E aí vocês chegaram a escrever o projeto, como é que foi a estruturação, né, desse projeto para mandar para os teatros, para conseguir essas pautas? Como que foi esse processo para vocês? Contigo, Silene. Tá. A gente, na verdade, assim, a gente já tinha o projeto escrito, né, de alguma maneira. A gente tinha tentado a gente foi tentando, visando alguns editais de ocupação, não de ocupação, perdão, alguns editais de pauta, né, de sessão de pauta, sessão de espaço, e a gente não estava conseguindo, e foi tentando umas outras coisas. Então, assim, a gente tinha o projeto, o projeto estruturado. No momento em que surgiu uma pauta de fato, e não foi uma pauta que a gente conseguisse a partir de edital, foi uma pauta que alguém soube de um furo de pauta, isso é muito característico dos processos independentes, né? Alguém soube de um furo de pauta e não tinha o que candidatar, e aí a informação foi sendo passada adiante, até que eu soube que era possível e ofereci Tolstóias, e o Café Pequeno aceitou. O pessoal que estava ocupando o Café Pequeno gostou da história e tudo, e ofereceram um horário alternativo muito louco para a gente. Era às 10 da noite, durante a semana, então era um horário bem distinto, assim. Mas a gente conseguiu um público ótimo no Café Pequeno. E é isso, assim, a gente já tinha a coisa estruturada para correr atrás de teatro, né? Acho que o conceito estava muito bem amarrado na cabeça do Manny desde o início, né? E o conceito para você criar um projeto é isso, assim, é o que eu quero fazer, quando eu apresento a minha ideia, e por que eu quero fazer, né? Justificar essa ideia. Essas duas coisas estavam muito amadurecidas na cabeça do Manny, que ele sabia por que Tolstói, por que ele queria montar Tolstói, e ele sabia como ele queria montar Tolstói naquele momento. Isso facilita muito na hora que você vai vender a ideia para alguém que pode te abrir um teatro, ou pode, enfim, te criar uma oportunidade, ou ser um apoiador, ou, enfim. Inclusive porque também é típico dos processos independentes você depender você independe do edital e independe do patrocínio, mas você depende do ouvido de alguém para parar e se apaixonar por aquele projeto junto com você. Porque é esse cara que vai ser o apoiador, que vai permitir que os custos baixem, né?
Você depende de teatros que te cedam pauta, de teatros públicos que ouçam a sua história e se apaixonem pela sua história e cedam pauta, né? Então, essa definição de o que e porquê estava muito clara. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes os processos independentes padecem um pouco dessa falta de clareza, né? Ou de estar num lugar tão artístico, tão caro, às vezes as pessoas confundem um pouco vender a ideia com vender-se, né? E às vezes a gente precisa apresentar a ideia com clareza. Chame você isso de produto cultural ou não, chame pura e simplesmente de arte, mas é importante você dizer com clareza a que você veio e por quê. Né? E acho que isso a gente conseguiu. Com certeza. Tem que ter essa coisa, né? Qual é o propósito de você estar querendo fazer aquele projeto naquele momento, naquele ano, naquele mês, enfim, nesse contexto. Trazer esse autor russo em 2019 a troco de quê no Brasil, no Rio de Janeiro. Por quê? Que é uma coisa que a gente vive falando, de ter essa justificativa, mas você acha que às vezes as pessoas podem confundir, porque que é importante para mim. É importante para mim e isso também pode servir como uma justificativa ou são coisas diferentes? Entendeu o que eu quero dizer? Entendo e eu acho que são coisas diferentes. Que eu acho que Pode falar, perdão, te interrompi. Não, eu quero falar que às vezes são conceitos que se misturam, né? Que a pessoa pega aquele projeto tão para si, mas que aquilo não tem uma justificativa, aquela justificativa social, não sei exatamente o nome que se dá, mas fica uma coisa mais do artista por si. Posso falar um pouquinho? Com certeza. Pode, por favor. Eu acho que sim, são coisas diferentes, mas são coisas que também se abastecem, né? Assim, é muito importante que o projeto faça sentido para você. Se é um projeto independente que você está fazendo sem um edital, sem saber quanto você vai ganhar, né? Assim, você está juntando de uma forma geral pessoas em que você confia. Então, acho que assim, no caso de um trabalho de teatro de grupo independente, confiar nas pessoas é fundamental. Porque não são pessoas que têm um salário, elas vão perder alguma coisa se elas faltarem um ensaio, enfim, são pessoas que estão ali apostando na ideia junto com você. Então, acho que se baseia muito na confiança nos seus parceiros, saber escolher os seus parceiros, saber que aqueles parceiros não são seus funcionários também, porque às vezes, né, alguns projetos independentes morrem porque a pessoa que está por trás deles começa a tratar os outros como se fossem funcionários e não como parceiros, e nessa estrutura não tem jeito, são todos parceiros, né? Ninguém está ganhando por aquilo a princípio, vamos investir juntos e ver o que a gente consegue com aquela peça, né? E essa coisa da vontade que você falou também, é muito importante que o artista seja apaixonado pelo que ele está fazendo. Se faz um sentido para ele muito forte, né, assim, se tem um querer dizer muito forte, a tendência disso contaminar, disso chegar em outras pessoas, eu acho importante também, né, assim, não sei se eu estou sabendo me explicar bem, porque eu entendi que você perguntou no sentido de, às vezes, a pessoa fica numa masturbação intelectual, né, assim, fazendo aquilo só para ela e tudo. Não é essa ideia, né, lógico que você tem que ter teatro, né, é comunicação, é estar junto com os outros também, é estar compartilhando uma vivência ali no palco, né, assim. Então, é sempre um risco, né, o quanto eu estou fazendo para mim, o quanto eu estou fazendo porque é de relevância no momento, é um risco, é uma linha, né, assim, tênue também, né, e que a gente está sempre se experimentando, mas eu acho que os dois polos dessa linha são interessantes, né, assim, é importante que tenha relevância para o momento, é importante que tenha relevância para mim como artista. Senão eu não estaria fazendo o meu projeto independente, entende? Muitas vezes, quando a gente é pago para fazer um projeto, a gente está entrando no projeto do outro. Quando é o nosso, é fundamental que seja muito relevante para a gente levar aquela mensagem, trazer aquilo para a cena. E aí eu acho que é o tempo todo se equilibrar, né? Assim, para não ficar uma coisa que é só para você, né? Que é para você, mas também é para os outros. Porque o outro lado também é muito ruim. Eu já passei por isso algumas vezes também. Você fazer um projeto que tem relevância para outras pessoas, ou tem uma mensagem muito importante e tal, mas aquele projeto específico não é relevante para você.
E aí é ruim, você está num projeto que, por mais que você saiba que ele tem uma importância social, você não tem nenhum tipo de realização naquele projeto, seja artística, seja financeira também, porque como é independente, você não vai ganhar rios de dinheiro com aquele projeto, salvo raríssimas exceções, né? Então, tem que ser algo que você ama fazer, senão não vale a pena fazer sozinho, senão não vale a pena fazer sem um dinheiro certo. Dá para entender o que eu estou falando? Com certeza, deu super para entender. E foi até um comentário que eu ouvi de um professor muito recentemente, que às vezes quando a gente está elaborando um projeto, ele, no caso, ele costuma partir muito da forma. As pessoas falam, mas a forma pela forma, tem que ter um porquê, tem que ter um conceito por trás daquilo. Mas às vezes não, aquilo nunca aparece gratuitamente para você. Pode ser sim a forma pela forma no início, mas você vai encontrando os motivos. Aquilo pode ser caro para você no início, ser uma coisa muito sua, mas você vai, como você mesmo disse, aquilo é tão importante para você, aquilo fala de uma forma tão forte para você e também para o seu grupo, que você vai acabar em algum momento encontrando motivos, você vai acabar encontrando uma relevância para contar essa história, para você montar esse projeto, seja ele qual for naquele momento. Sim, artisticamente as coisas nem sempre são fáceis de explicar racionalmente, ainda mais no primeiro momento, né? No início a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Assim, mas a gente não sabe definir, a gente sabe que a gente quer. Às vezes a gente sabe até o que a gente quer, mas definir é muito difícil, né? E aí depois, quando você vai ensaiando, apresentando, né, eu acho que a gente só entende o que é a peça depois que apresentou algumas vezes com o público. Aí a gente entende o que é, aí a gente entende um pouco todo o processo que a gente fez, porque a gente vai meio tateando no escuro, né? É muito mais fácil falar sobre um projeto depois que ele aconteceu do que no momento que você está ainda sonhando, elaborando, né? Você tem um vislumbre do que vai ser. Né? Então, nem sempre você tem uma justificativa racional muito pronta na sua cabeça de por que aquele projeto é importante. Às vezes é um sentimento, uma intuição, uma vontade, e cada vez mais você vai entendendo o que essa vontade tem de concreto, né? Enfim. Posso falar uma coisa? Assim, durante o isolamento social, né, assim, eu acabei fazendo alguns cursos sobre produção independente, fiz algumas turmas, agora terminei um curso de formatação de projeto, né, de criação de projetos. Então, assim, duas coisas que eu tirei assim, do convívio com artistas que querem começar a criar ferramentas para produzir de uma maneira independente, ou para conseguir levantar recursos de uma maneira mais tradicional, né, seja via editais ou via patrocínio, enfim. Mas, enfim, desses artistas menos experientes em produção, às vezes até menos experientes como artistas mesmo, mas que estão doidos para ir para a rua realizar alguma coisa. Uma é que, às vezes, é muito difícil escolher o que fazer. Tem muita ideia, mas às vezes é difícil escolher o que fazer. Aí eu proponho um exercício super simples, muito simples, que é de criar dois eixos, no vertical e no horizontal. No eixo vertical, você coloca o seu desejo de fazer, seja por que motivo for, mas você quer muito fazer. No eixo horizontal, você coloca a complexidade. E as variáveis de complexidade são várias, são muitas, né? Pode ser desde o tamanho do elenco, o custo de produção, o fato de que você quer fazer um ambiente muito específico, tudo isso pode aumentando a complexidade. Se você achar uma ideia que é possível fazer, que tenha baixa complexidade para ser realizada, e é uma ideia que você está louco para fazer, então, assim, no eixo do tesão ela está lá no alto, e no eixo da complexidade ela está bem pertinho do início, assim, ela é uma complexidade bem baixinha, essa é uma oportunidade de ouro para produções independentes. Agora, é o que o Menelik falou, se o desejo não está lá em cima, não dá para fazer, não é uma boa escolha para produção independente, porque o custo emocional, o investimento de tempo, os riscos que você corre são grandes, são relevantes. Então, você tem que ter uma motivação pessoal muito forte, né? No segundo quadrante, você vai achar aquilo que você é louco para fazer, lá no alto, né? Você está louco para fazer, mas que é complexo. Prepara essa ideia para você criar viabilidade para essa ideia, seja de uma forma independente, seja através de patrocínio. Mas prepara essa ideia. E essa organização de como escolher o que fazer primeiro é uma coisa que é uma pedra no sapato de muita gente, sabe? Muita gente fica pensando, eu tenho 20, eu não sei o que começar, eu não sei por onde começar. É ótimo ter muita ideia, é só organizar
o potencial das suas ideias. E outra coisa é com relação à justificativa. Eu vi muita gente com ideias sensacionais. E na hora de essas pessoas justificarem por quê, as pessoas não conseguiam ir, às vezes, além de porque eu quero, né? Porque artisticamente é relevante. Relevante é uma coisa que você tem que embasar para, de fato, você descrever como relevante. Quando a justificativa de um projeto, do projeto como documento que você vai apresentar para um edital, para um apoiador, ou para seja o que for, a justificativa ela precisa ser objetiva, né? Fazer essa transição de fazer porque eu quero para porque isso é importante, mais do que para mim, para todo mundo, você não tem que inventar coisas que o projeto não é. Você tem que enxergar o seu projeto, a sua ideia, e perceber a conexão da sua ideia com a sociedade, sabe? Então, a relevância você vai justificar culturalmente, né, artisticamente, porque você escolheu aquele autor, porque essas músicas são relevantes, enfim, você justifica culturalmente e artisticamente. Você vai justificar até economicamente, você está gerando emprego, você está gerando oportunidade, né? Você vai justificar socialmente, porque tem uma série de assuntos que você trata naquele projeto que são importantes para a sociedade hoje. Então, assim, eu via pessoas que estavam querendo falar de questão, vou chutar uma coisa hipotética aqui, tá? Para não falar exatamente do projeto de ninguém, mas, por exemplo, alguém que estivesse querendo falar sobre... deixa eu ver, vou chutar intolerância religiosa. O projeto era sobre isso, mas na hora de construir a justificativa, a pessoa não sabia desenvolver a conexão entre o projeto e a relevância da tolerância religiosa ou a discussão da intolerância religiosa hoje no Brasil. E essas conexões são muito importantes para a gente justificar, né? Socialmente, economicamente, artisticamente. Aí você justifica de uma maneira objetiva. E isso depende de você enxergar as pontes entre a sua ideia e a sociedade e o contexto que você está vivendo. Falei muito? Não, mas isso arrasou. E duas coisas que eu queria comentar sobre essa sua fala, do eixo vertical que você traçou com o eixo horizontal, tanto do desejo com a questão da complexidade, você acha que também entra uma questão de o que de fato é necessário para a realização desse projeto, o que eu fantasio demais, e você acaba gerando complexidades desnecessárias? Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. E isso também torna isso acaba também fazendo parte de como você também entende esse projeto, porque eu acho que dentro do que você falou, eu penso que existem pessoas que podem ter, sim, essa dificuldade de expressar como esse projeto se justifica, mas, ao mesmo tempo, pode ser de projetos que ainda não estão muito coesos dentro da cabeça de quem está criando? Eu acho que às vezes a falta de coesão, de clareza, né, do que você quer do projeto, faz com que você enxergue mais complexidade, ou que você acha que você precisa mais do que você precisa. Mas vou dar um exemplo hipotético. Eu adoro criar hipóteses malucas. Então, por exemplo, de projetos loucos. Minha ideia eu quero fazer um concerto de rock na roda gigante da zona portuária. E o concerto de rock vai ser na roda gigante, a gente vai ter que projetar coisas na roda gigante, e a gente vai ter que... As pessoas vão ter que usar a roda gigante durante o concerto, enfim, tem um concerto incrível, que vai interagir com a roda gigante de alguma maneira. Eu estou chutando uma coisa bem complexa. Se esse é o seu sonho artístico, crie viabilidade. Se tem que ser desse jeito, se o que você quer expressar, você acha que só é exprimível desta maneira complexa, crie viabilidade. Se o que você quer não é isso tudo, se o que você quer é um concerto de rock, se você quer mostrar suas músicas autorais para um público bacana, você pode eliminar um bocado desta complexidade e realizar o que é o seu objetivo artístico. Eu acho que, assim, se é complexo, vai fundo, tudo bem, mas saiba que é complexo, e porque é complexo, exige um tempo de investimento e de planejamento que é muito maior.
e dinheiro também. Então, assim, é tudo muito mais difícil. Se prepara para isso e não se frustre. Só corre atrás. É possível? Né? Mas eu acho que acontece isso, assim, de as pessoas, às vezes, por falta de definição do que é realmente o meu desejo, eu não saber mensurar como eu quero realizar isso. Né? E às vezes pode ter uma... Pode falar, Mene, já ia te cortar de novo. Desculpa, não queria te cortar, não. Eu acho que teatro é um trabalho de equipe, né? Então, às vezes, o primeiro idealizador do projeto tem esse vislumbre e não sabe explicar direito. Mas, na medida em que você tenha alguns bons parceiros, é uma questão de conversar também, né? O que vocês acham desse projeto? Porque outras pessoas que não são aquele idealizador original vão ter outras visões mais desapegadas e que, às vezes, conseguem perceber certas particularidades do projeto que a primeira pessoa que pensou nele não tinha percebido ainda. Então, acho que, na verdade, tudo é um pouco mais simples, né? Assim, se você tem parceiros, pessoas confiáveis, com quem se possa bater um papo, trocar uma ideia, né? Assim, às vezes aí você vai entendendo muito mais a sua própria ideia. Acho que é isso que eu queria colocar. Eu acho que é muito legal assim, você ouvir um diretor falando isso, porque o diretor é o cara que a gente vai falar assim, cara, não tem orçamento para esse cenário que você você desejava, ou não tem grana para tanto equipamento de luz. E essa pessoa vai adequando a expressão artística às condições do projeto, Sim. até o limite do inegociável, né? Sim. Agora, para esse limite do inegociável não pegar ninguém de surpresa, você tem que começar planejando, né? Todo mundo conversa antes, né? Tem todo um acerto antes ali de orçamento, de quem vai fazer, de como vai fazer, de que caminhos as coisas vão tomar para que ninguém se surpreenda, né? E é possível, é viável a gente se ajustar às realidades que a gente tem. Eu acho que, assim, quando a gente está numa produção independente também, né, eu tive um grupo durante 6 anos, né, assim, comecei meu grupo com 18 anos e fui até os 20 e poucos, a gente fez bastante peça, esquete, festival e tal. Eu acho que, se você está começando uma produção independente, acho que você tem que se concentrar nos elementos mais baratos possíveis, já que o dinheiro vai ser um problema, que a sua arte não dependa de ter um grande investimento, né, ou seja, acho que o central, o principal, é o elemento humano, né? Assim, é o ator. Então, que você tem atores interessantes, apaixonados, interessados. E em relação à visualidade do espetáculo, cenário, figurino, iluminação, etc., como você pode criar alguma coisa de qualidade e o mais barata possível, né? Assim, que tipo de material você vai usar, né? Também o elemento humano aí na hora de escolher quem vai ser o cenógrafo, quem vai ser o figurinista, quem é que consegue se virar com pouco, que vai ter um material super barato na mão e vai conseguir fazer alguma coisa que vai ser a cara do espetáculo, né? Então, assim, eu acho que não dá pra gente sonhar, né? Às vezes, quando a gente tá na faculdade, ainda no começo, a gente quer muito fazer alguma coisa e às vezes tem uma ideia muito grandiosa na cabeça que é impossível de realizar daquela forma, né? Então, o que é o possível, né? Assim, como pensar uma peça de qualidade e que gaste pouco dinheiro? Assim, talvez algumas das melhores peças que eu já vi na minha vida foram peças de produção relativamente barata, né? Assim, não é o dinheiro que você gasta que vai dar o resultado da peça, né? Então, é o que a Silene falou, se a ideia é muito complexa, você tem que... O caminho para viabilizar essa ideia é muito mais árduo, né? Ainda mais para quem está começando, aposta no elemento humano, não aposta numa ideia muito difícil de realizar, porque senão, às vezes, todo o esforço que você vai empreender e não vai conseguir realizar é uma coisa que acaba te frustrando também. Então, começa com uma ideia realizável, que não dependa financeiramente de gruas e pontes e projeções de muitas coisas, assim, mas que você consiga resolver com criatividade, inteligência e com jogo, né, assim. Acho que é isso. E como que vocês veem que essa troca, dessa parceria de vocês, o que acrescentou desde que vocês começaram a trabalhar juntos, elaborando o projeto juntos, o que cada um acabou pegando para si e aprendendo? A Silene é muito mais prática do que eu, né? Então você já deve ter percebido. Então, ela é muito mais prática, ela consegue colocar as coisas no papel, né? Assim, eu acho que
em relação à cena, né, a construção artística da cena, eu sou muito planejado, cronograma, horários, ensaios, gasto tempo nisso. Agora, em relação ao planejamento do projeto, né, assim, isso é certamente meu calcanhar de Aquiles, né, assim. Então, a Silene é muito organizada, muito certeira, tem uma percepção muito boa. Eu fiz o curso dela agora também de produção como aluno também, para aprender um pouquinho, sabe, para pegar um pouquinho disso para mim. Mas eu acho que certamente, assim, além da Silene mulher, além da Silene amiga, Silene atriz, né, assim, mas a Silene produtora, certamente essa garra, né, assim, e essa cara de pau, porque o produtor tem que ter uma cara de pau, né, de você chegar nos lugares e falar, aceita meu projeto é bom, né, assim, é uma cara de pau, né, e até a cara de pau para negociar com pessoas que não são do teatro, às vezes, né, assim, porque, sei lá, eu como diretor, eu estou mais acostumado a estar dentro do ambiente da sala de ensaio, então eu estou acostumado a negociar com artistas, com atores, com cenógrafos, com figurinistas, negociar, trocar uma ideia, convencer. E aí, às vezes, você tem que chegar numa administração de um teatro, de pessoas que, às vezes, não são necessariamente, né, assim, artistas, né? Às vezes são administradores, e saber levar um papo com essas pessoas, explicar seu projeto, estruturar a coisa. Eu acho que a Silene tem essa garra, essa cara de pau e essa organização que é muito fundamental, sabe? De botar todos os pinguinhos nos is e ver como é que vai ser. Acho que uma transparência muito grande ao lidar com isso também. Acho que isso, não sei se eu aprendi não, mas eu tô tentando, tô nesse caminho. Eu vejo no Mene, assim, falar do Mene como diretor é falar de um diretor que investe no ator e na marcação, você nunca entra para a cena vendido. Nunca vi. Nesse tempo todo acompanhando as produções da Cala, assim. Se você prestar atenção no que está acontecendo nos ensaios, se você prestar atenção nas propostas, se você prestar atenção, né, no que ele está dizendo, você não entra para a cena vendido. Ele sabe o que ele quer das cenas. E eu acho que ele traz isso para todo o processo criativo que tem implicação mais direta sobre o trabalho do produtor. Então, pode demorar um pouquinho para ele definir o que ele quer do cenário. Pode demorar um pouquinho para ele definir o que ele quer do figurino. Mas uma vez definido, é isso. Vamos embora. É esse o acordo? Vamos embora. Precisa de alguma adaptação? Ok. Então, assim, ele também me dá muita autonomia para trabalhar nesse sentido, né? E eu acho que esses acordos tornam o trâmite muito mais simples, muito mais fácil. Uma vez decidido, vai, e é isso, né? Não tem, eu não vejo pouca clareza nesse sentido, sabe? Assim, tem que respeitar o processo de criação, o tempo do processo de criação. Que hoje, sinceramente, não me deixa nem um pouco ansiosa. Eu sei que no tempo certo vai vir a definição, ok, né? Dá aquela palpitaçãozinha, meu Deus do céu, como vai ser o cenário? Não, já estou descansada, vai sair, sabe? Assim, vai dar certo, assim, vai acontecer, né? Que faz parte do processo, né? Ter essas experimentações, e o que você falou é ótimo, porque uma vez definido, já sai para comprar produto, já sai para comprar material, não tem prejuízo, né? Como vocês já estavam falando. Aí está planejado isso. Exato. Sim, já foi assim, você entendeu a viabilidade do que você quer e não rola prejuízo por conta disso. Como no meu trabalho, assim, com estudantes, né, com alunos na Cal e tal, com produção independente acadêmica, eu sempre parto do ator e da cena. Às vezes é isso, eu não sei o que vai ser o cenário figurino durante um tempo, porque eu não ensaiei ainda, né, assim. E quando a gente começa a ensaiar, a gente começa a entender como vai ser a movimentação em cena, a construção dos personagens, aí o cenário figurino, né, assim, é o que for barato, possível de conseguir e adequado à estética que a gente está criando na cena. Então, acho que assim, eu geralmente crio a estética da cena a partir dos atores e da ocupação do espaço, né? São geralmente as primeiras coisas que eu penso. E aí, depois que eu tenho isso definido, fica muito mais claro como vai ser cenário, figurino, iluminação, caracterização, etc., né? Assim, acho que eu não parto nunca de uma imagem visual. Geralmente eu parto de um entendimento do texto. E aí, ou quando não existe um texto, né, quando a gente vai construir o texto, assim, um entendimento de uma ideia, assim, o que eu quero passar em termos de conteúdo.
E aí, quando eu vou levantando a cena, o trabalho do ator acaba me estimulando a conseguir visualizar de que forma eu vou dirigir os outros elementos da montagem. Né, assim, porque, como eu falei, se a produção é independente, mais do que nunca, o ator é o elemento central. Né, é aquilo que você tem, aquilo que você pode contar. Uhum. E o que você estava falando agora de construção da cena, elaboração do espetáculo, quando você não tem um espaço definido, como foi o caso do Toy Stories, quando você está elaborando e construindo a cena, Ih, gente, perdi minha pergunta. Eu entendi. Entendeu? Pronto, Entendi. eu caminhar. É meio que isso. Quando você não tem esse espaço definido e você fala muito que você parte do material humano, do ator e do espaço que você está querendo construir, mas você não tem esse espaço definido e você tem uma produtora, um produtor, no caso Silene, para poder construir esse projeto, mandar para editais e conseguir pautas em espaços que você ainda não sabe quais são, se é italiano, se é arena, semi-arena, um galpão, não sei. Uhum. Como que isso dá para você na construção do seu projeto? Vamos lá. O espaço é bem importante para mim, né? Geralmente até eu gosto de definir o espaço antes de levantar a cena, né? A gente já começa a brincar com a cena dentro de um conceito de espaço cênico definido. Mas, nesse caso, quando a gente não sabe onde a gente vai apresentar, eu acho que existem muito mais palcos italianos, cenas frontais, do que outros tipos de espaço que sejam tradicionalmente usados como palco, tá? Isso se você está querendo pegar uma pauta de um teatro oficial. A maior parte esmagadora dos nossos teatros oficiais são palcos italianos. Então, no caso do Toy Stories especificamente, como eu queria que isso com certeza ficasse em cartaz, eu já pensei desde o início como um espaço italiano, como uma cena frontal, pela questão de eu quero levar isso à frente, né? Assim, às vezes, quando você elabora outro tipo de espaço cênico, é mais difícil você encontrar um lugar que comporte, a não ser que você faça num espaço que não é teatral originalmente, o que eu acho super interessante a proposta, mas aí também é um outro caminho. Sei lá, eu quero usar o galpão tal, eu quero usar um farol abandonado, né? Eu já assisti uma peça incrível, Uma Senhora dos Afogados, que era feita num farol abandonado, no centro da cidade. Mas, assim, aí para isso você vai precisar do alvará para conseguir ocupar o lugar de autorização da prefeitura, disso. Então, assim, é um outro caminho. Então, assim, tudo depende da sua ideia, onde você quer apresentar. No caso do Toy Stories, para facilitar o projeto, já que a gente não tinha nada, eu quero me apresentar no teatro. A maior parte dos teatros são frontais. Vamos lá, vamos elaborar uma coisa com cena frontal. Você me conhece, né? Sabe que a cena frontal está longe de ser meu espaço cênico preferido. Mas no caso desse projeto, foi assim, para facilitar a viabilização. Mas eu acho que esse pensamento tem que estar na cabeça do diretor. Sendo que muitas vezes, tá, em projeto independente, eu pensei num espaço e quando fechou o lugar que ia ser, era outro espaço, completamente diferente. Ou eu entrei na sala e vi, caraca, esse lugar é uma outra coisa, né? O próprio Toy Stories, a última temporada que a gente fez foi no porão do Laura Alvim, que a gente usou um espaço, né, de semi-arena. Então isso também modifica um pouco as marcações, né? Então, se você quer apresentar, eu acho que você tem que estar sempre aberto para negociar, tipo, descobriu como vai ser o espaço, o que muda, né? Isso, mesmo quando você muda de um teatro italiano para outro teatro italiano, isso é muito importante, né? Assim, qual é a diferença, qual é o específico desse espaço? A peça sempre vai mudar em alguma coisa, nem que seja assim, é um espaço muito maior, os atores vão ter que saber projetar melhor a voz, a gente vai ter que ocupar melhor esse palco, né? Então, assim, o teatro, na verdade, independente ou não, ele está sempre se adaptando. Mesmo, sei lá, uma grande produção com milhões, vai fazer uma turnê pelo Brasil. Em cada cidade vai ter um palco diferente. Tem palcos que dá para fazer tudo que foi concebido, tem palcos que não dá, tem cenas, coreografias, etc., que vão ter que ser alteradas. Então, de certa forma, seja um espetáculo grande ou uma produção independente, esse impulso de adaptação sempre existe. E aí é uma questão artística de até que ponto você está disposto a adaptar. Qual tipo de adaptação pode colaborar e até fazer crescer o espetáculo, e qual adaptação vai afundar o espetáculo, não tem nada a ver com a peça que você tem na mão, né? Então,
tentar ver, mas assim, se você diz, não estou disposto a adaptar nada, vai ser difícil você manter o seu espetáculo em cartaz, né? Ou difícil você passar por diferentes teatros, né? Enfim. Sim, entendi. Eu lembro que quando eu saí da Cal, eu já saí montando uma peça com um grupo de pessoas da minha turma, né? Um grupo de atrizes da minha turma. Um espetáculo independente, chamava Jumbo, e à medida que a pesquisa foi crescendo e tudo, foi uma pesquisa muito longa e tal, a gente realmente se fixou na ideia de que tinha que ser semi-arena. E tinha que ser um palco relativamente grande, eram 7 pessoas em cena, muita coisa acontecia. A gente ficou em cartaz 4 para 5 anos, circulando, fazendo várias coisas e tudo. O espetáculo nasceu independente, depois ele ganhou outras frentes, né, de financiamento. Mas o fato de a gente depender de uma semi-arena e de um palco relativamente grande limitou a circulação da gente. Definitivamente, quando a gente tentou, duas vezes a gente tentou a adaptação para palco italiano, não funcionava. A experiência mudava muito e o melhor da experiência acontecia em semi-arena. Então, é essa coisa de ônus e bônus, eu acho, sabe, que o Manny está falando. Assim, se você tem um espetáculo independente, faz diferença você ter uma concepção de ocupação de espaço, né, e de várias outras coisas, né, de você... Faz diferença você criar, você fazer um movimento de simplificação na sua concepção das coisas. Simplificação, para circular mais, para acontecer mais fácil, para acontecer mais rápido, para atrair mais gente, vamos, né? Tem o seu limite artístico, né? Daqui para baixo ou daqui para o lado, não vai, né? Assuma o seu limite, sabe? Como artista independente, assuma o seu limite. Não abra mão do que você acha que tem que fazer, sabendo que tem ônus, né? E ok. Isso tá muito... Ui, desculpa, Manny, pode falar. Pode falar, eu tô te interrompendo, pode falar. Não, eu ia falar que isso está muito dentro daquele eixo horizontal que você falou, né, da complexidade. Então, quando você monta um projeto, você pensa esse espaço, pensa, eu quero espaços alternativos. Então, quais espaços alternativos dentro da cidade do Rio de Janeiro, Niterói, no estado, nas cidades que eu pretendo percorrer no país, tem espaços que tenham, né, essa estrutura que se adequam ao que eu estou querendo comunicar. Você fazer meio que esse apanhado também interessante, como o Manny falou, no Toy Stories ele queria botar em cartaz num teatro e ele sabia que a maioria esmagadora era de palco italiano. Então, ele já tinha esse apanhado na cabeça dele. Então, você ter esse know-how dos espaços disponíveis para você colocar a sua obra de pé. Engraçado, até um caso engraçado. Assim, no caso dessa peça, de que eu estava falando antes, o projeto original era a gente fazer em um espaço carcerário desativado, né? Fazendo uma prisão desativada e prédios desse tipo no Rio de Janeiro, né? A gente ficou muito tempo tentando e não conseguiu. A peça estreou em teatro em formato de semi-arena. Às vezes o teatro nem era em semi-arena e a gente adaptava para semi-arena. E assim a gente circulou, ganhou prêmios, o projeto mudou, mas a essência estava lá, né? Foi até onde a gente foi capaz de abrir mão. Se a gente tivesse continuado na ideia de que tinha que ser um espaço que tivesse sido uma carceragem, não ia ter acontecido. Né? Me lembra o grupo do Teatro de Vertigem, né? O grupo paulista, né? Porque eles, né, sempre trabalham com a questão do teatro ambiental, né? De pegar um outro ambiente, transformar o ambiente em um ambiente cênico. Então, por exemplo, sei lá, eles conceberam peças para alguns espaços alternativos de São Paulo. Quando eles vieram para o Rio com as peças, obviamente não tinha como repetir aquele espaço. Eles vieram para outros espaços alternativos aqui. Então, assim, meio que as cenas já existem. As cenas, as partituras dos atores já estão montadas. Só que a gente tem que adaptar essas cenas a esse novo espaço. Dentro do novo espaço que foi oferecido, qual é o lugar que combina mais com cada cena? A gente vai manter a mesma sequência das cenas? Como é que vai ser a ocupação desse espaço, né? Então, ainda mais quando você escolhe fazer espaço alternativo, cada novo espaço vai interferir bastante em tudo. Às vezes é maravilhoso, às vezes fica até melhor, mas vai interferir, não tem como dizer que não. É bem por aí mesmo, você fazer essas escolhas e entender como a própria Selene falou, de
O projeto inicial era num espaço carcerário desativado, mas se você consegue transformar esse projeto que inicialmente era para um espaço alternativo não convencional e transformar num espaço teatral, mas você consegue adaptar para um espaço já concebido para ser um espaço teatral, bom. Mas o que eu ia perguntar agora, já que a gente está chegando no nosso final aqui, se vocês conseguiram ter alguma troca durante esse durante esse período de isolamento social, durante esse período pandêmico, de elaborar algum projeto junto, como que se elaborou, se está elaborando, como é que está sendo elaborar um projeto durante esse período? Eu conto ou você conta? Você fala tudo. Então, não posso falar muito, mas nesse processo, durante o período, né, de isolamento social, estava todo mundo, acho que, quicando para criar dentro do grupo que criou Tolstórias. E durante esse processo de isolamento social, a gente conseguiu produzir a ponto de a gente perceber que a gente tem mais coisas acontecendo na nossa mão que é Tolstórias, são desdobramentos de Tolstórias e são coisas para além de Tolstórias. E aí, no meio do isolamento, nasceu e foi batizado Coisa Russa, que é o grupo teatral que é dirigido pelo Menelik de Carvalho. Tem Vitor Lousada, Ingrid Manzini, Laura Braga, Matheus Pena Firme, eu e o nosso diretor musical, André Poiar. E foi muito legal a gente se ver funcionando como companhia, isolado, cada um no seu canto. Então, isolado e cada um no seu canto, a gente começou todo um novo processo de adaptação de uma outra obra para uma outra linguagem. E isolado, cada um no seu canto, eu virei a louca dos editais, e a gente está desdobrando Tolstórias, criando spin-offs e outras coisas para prosseguir ao longo do ano que vem, sabe? Assim, acho que o isolamento criou muitos limites, mas também criou muitas possibilidades. A gente não fez nenhum experimento para o público, como companhia. A gente não fez nenhum experimento para o público, mas foi um período bastante produtivo. Bastante produtivo. Digo, desse grupo de Tolstórias, né? Assim, acho que está acontecendo uma coisa muito legal, que é essa coisa de as pessoas desenvolverem novas linguagens a partir das limitações, né? Isso só merece aplauso, sabe? Assim, chamem de teatro ou do que for, não importa. Assim. As pessoas estão dentro dessas limitações fazendo arte. Uhum. Então não chegou a ter esse impulso de tentar fazer algum experimento teatral, um experimento sensorial, ou seja, qual for, enfim, o que vai acompanhar do experimento. Com o grupo, não, né? A Silene está encabeçando esses editais, né? A louca dos editais, toda semana, gente, surgiu isso aqui e tal, para a gente mandar. Então ela tá se voltando dessa forma, né? Então acaba que é um momento que a gente está talvez se inscrevendo, né? Porque acaba que as duas pautas que a gente teve, né, foram sempre assim pautas que rolaram, que aconteceram, que a gente cavou, mas não foi através de edital. Então, de certa forma, se a gente consegue um edital desse, a gente começa a conseguir estruturar melhor o nosso grupo no sentido profissional mesmo, né? Eu tive outros trabalhos, assim, durante a pandemia, eu dirigi uma peça completa, são com 2 atrizes. A gente não estreou ainda, mas vai estrear em novembro, eu acho, final de novembro, início de dezembro, acho que a data está um pouco incerta. A gente vai fazer dentro de um teatro, né? Vai gravar e transmitir de dentro do teatro. O texto foi escrito por uma das atrizes também, ela me chamou para dirigir, ela chamou a outra para fazer a personagem e tal. Então, assim, foi essa experiência de você ensaiar pelo Zoom, ensaiar cada um na sua casa. Aí elas moram próximas, né? Assim, uma delas teve o Covid, aí depois ficou curada e tal, a outra resolveu ir ensaiar com ela. A gente já tinha levantado assim a peça toda, é uma grande conversa de 2 amigas, né? 2 senhoras de idade. E a gente levantou tudo, né? Os personagens, a construção, os diálogos e tal, cada uma na sua casa. Depois elas começaram a se frequentar e eu fiquei ensaiando eu de fora, né? E as 2 juntas até a gente conseguir finalizar o espetáculo, né? E nesse momento a gente está já nesse processo mesmo de cenário, figurino, equipe de filmagem, isso aqui, para conseguir viabilizar ele de alguma forma online. Mas foi muito legal, assim. No grupo do Tolstórias, no Coisa Russa, a gente fez algumas leituras também teatrais. E foi muito bom, assim, sabe? Não quero fazer propaganda do Zoom,
mas assim, acabou que através desse aplicativo a gente consegue manter um ensaio com um ritmo relativamente bom, né? Não tem muito, se todo mundo tiver uma conexão boa, né? Não tem muito delay de uma coisa para outra, dá para a gente ler um texto juntos, dá para ensaiar um diálogo juntos, ainda que não juntos, né? Lógico que teatro depende de presença, depende de compartilhamento de presença, teatro online não é teatro, mas teatro online é arte, né? Assim, teatro online é alguma forma de continuar produzindo para a gente não enlouquecer também, né? Então, como diretor, eu tive essa experiência, além de diversos cursos de teatro online, que no início eu tinha muita desconfiança, como é que você vai dar aula de teatro online? E depois fui encontrando alguns métodos e tive algumas turmas, assim, muito felizes, de conseguir ver o avanço dos alunos, né, e o aprofundamento em determinado material, logicamente com as limitações do ensino à distância, mas também com várias facilidades que o ensino à distância oferece também, né, em diferentes sentidos. Bem bacana. E, Mene, eu sei que isso já não tem nada a ver. Mentira, tem a ver, mas não tanto com o foco da nossa conversa. Mas o que eu ia perguntar, eu confesso que eu acompanhei poucos experimentos online, seja por Zoom, por Meet, em qual plataforma fosse. Você conseguiu, ou você propôs para as pessoas que elas usassem esse recurso da câmera para auxiliar bem, tipo, ou ficou mais como um aparelho ali registrando? Olha, no espetáculo que a gente faz, é uma comédia, tá, de duas amigas, são duas atrizes de 60 anos fazendo duas amigas de 90 anos. Ela é voltada, acho que assim, nosso público-alvo é o público feminino de 50 anos para cima, mas lógico, é uma peça, uma comédia musical aberta para todos os públicos. Certamente com o público-alvo funciona melhor. A gente até já fez alguns ensaios abertos, né, assim, para amigos, convidados, e com certeza o público feminino de 50 para cima, assim, é a mesma geração das atrizes, né? Então entende completamente o tipo de humor do espetáculo, do texto que foi escrito por elas também e tal. E aí a utilização da câmera, a gente trabalha bem brechtianamente a câmera, né? Então, assim, às vezes elas pegam a câmera, mudam a câmera de posição, assumindo, né? Assumindo que estão pegando a câmera, que estão mostrando o que elas quiserem mostrar, usam a câmera como plateia também, né? Então, assim, são as duas em cena, mas sempre que elas querem fazer algum tipo de aparte, né? Elas se dirigem, né, diretamente olhando na câmera e tal. Então, assim, a câmera vira mais um fator de relação. Eu achava muito estranho a câmera só como registro. Isso, inclusive, nos cursos online que eu estou dando também, eu acho que a câmera como registro, sei lá, parece que o ator está 2000 anos de distância, né? Assim, e às vezes, quando a câmera se materializa de alguma forma, nem que seja como interlocutor, o ator conversa com a câmera como se estivesse conversando com seu interlocutor, né, assim, ou quando ele evidencia a existência do objeto da câmera, né, e esse objeto se torna também um objeto cênico, né, assim, sei lá, eu geralmente não uso a câmera só como registro, eu acho que é mais um elemento na mão do ator. Se você está com algum projeto agora, além dos seus cursos de produção? Sim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque é isso, né? Assim, a gente está em quarentena, mas continua trabalhando, assim. Para as duas companhias de que eu faço parte, foi um período muito produtivo, né? Mesmo a gente não apresentando coisas para público, mas foi um período muito produtivo. O fato de a gente se reunir online facilitou, às vezes, muita coisa, sabe? Tornou muita coisa mais prática, como aconteceu com as aulas, né? Que o Mene descobriu. Então, assim, a coisa russa é isso. Tem toda uma frente de trabalho aberta. E o Baú da Baronesa, eu estou finalizando um texto agora, esse fim de semana, estou finalizando um texto que para todas nós foi uma tremenda redescoberta artística, eu acho, sabe? Assim, tem toda uma frente de expressão, sabe? Assim, que as meninas são atrizes, né? E não escrevem, mas se descobriram escrevendo, pelo fato de que a gente, nas circunstâncias em que a gente estava, a gente precisaria fazer um texto colaborativo. E foi mágico ver isso acontecer, sabe? Está acontecendo. Então, no nosso período de maior distanciamento, a gente está vivendo talvez o período mais produtivo criativamente da companhia, né?
Então, isso, se Deus quiser, vai dar filhote para o ano que vem, né? E o Furdunço tá, assim que voltar a teatro, ele volta para a rua, se Deus quiser. Que a gente não vê a hora de flutear, como a gente chama, né? De dançar um forró. Gente, eu fico muito feliz que vocês estão produzindo muito, trabalhando muito nesse período pandêmico, que a gente, em vários momentos, até questionou qual que ia ser o caminho da cultura do teatro no Brasil, sendo que a gente já estava passando por um processo super, né, já político de sucateamento, ainda vem a pandemia para colaborar com tudo. E essa conversa foi sensacional. Eu conheço vocês já há alguns anos, mas toda vez sempre tem uma informação nova para aprender, um conteúdo novo para absorver. Fico feliz também de ver vocês depois de muito tempo, que eu não vejo Menelik, não vejo Silene, a cara de vocês, nem sei quando que foi, eu acho que foi de janeiro, uma coisa assim. Estamos aqui. Agradecer por vocês terem participado dessa conversa aqui no canal da Cultura Unirio. Não vejo a hora de ver os projetos de vocês. Mene, quero muito ver a sua peça, novembro, dezembro. Se você já tiver como fazer o seu jabá aqui para nós, faça. Sinta-se livre para isso. Olha, eu não posso falar ainda o nome da peça, porque ainda tem coisa de produção, que tá vendo, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, ainda só fiz uma fofoca aqui, mas eu não posso divulgar para valer ainda a gente está segurando a informação um pouquinho. Mas sobre isso de ser produtivo também, só queria agradecer muito a você pelo convite, tá? Agradecer a Unirio também, fiz o meu mestrado na Unirio, né? Fui aluno daí também. Mas sobre a questão de ser produtivo, eu fiquei alguns meses sem fazer nada. E de vez em quando eu tenho alguns dias onde eu também não consigo produzir muita coisa. E eu acho também que, tipo, quando a gente vê muita gente produzindo muito, às vezes bate um desespero. Eu não estou fazendo nada. E, tipo, você pode não fazer nada é normal. Então, assim, porque uma das coisas que ajuda a gente a não produzir é se cobrar produzir o tempo todo. Porque daqui a pouco a gente está produzindo só por produzir, não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, às vezes se ouvir, entendeu? Assim, se perceber, não se cobrar, cada um tem a sua produtividade, a história de cada um é a história de cada um. Às vezes, se você não está muito produtivo, tudo bem, faz parte. Né? Assim, às vezes é bom ficar recolhido um pouquinho e quando você tiver uma ideia, essa ideia vai vir. Não adianta a gente forçar, tipo, hoje é um dia em que eu vou ser muito criativo. Não existe isso, entendeu? Então, tipo, a criatividade depende também de você deixar ela fluir. Né? Sei lá, só queria deixar isso, porque às vezes, né, quando a gente vê as pessoas produzindo coisas, isso acaba sendo uma pressão. Por que eu não estou fazendo alguma coisa, né? Assim, e tipo, faz parte, cada um tem seu ritmo. Enfim, só queria falar isso. Eu acho isso sensacional de você falar. Eu te admiro muito, isso não é novidade. E ver uma pessoa que você admira, uma pessoa que tem experiência, falar sobre isso, não vou mentir, dá um grande conforto na alma, porque acaba que aquela cruz que a Silene falou do desejo da complexidade, o desejo está zero, às vezes negativo, mas a complexidade você cria imensas, porque você precisa criar, e essa que é a grande complexidade, mas o desejo você não tem nenhum, porque não tem nada que você quer criar, mas você quer produzir alguma coisa, e aí virou um processo extremamente caótico e complexo, e como vocês mesmos falaram, vocês estão pensando em coisas para botar na rua, botar em prática ano que vem, quando as coisas voltarem. Eu acho que isso também é importante do ser produtivo, né? Do ser produtivo não é necessariamente você tá ali, pensou um projeto, produziu, mandou para edital, já está fazendo experimento, fazendo e acontecendo. Às vezes só de você estar organizando, estudando as possibilidades, como você mesmo falou, o Toy Stories em 2017, você reuniu o grupo, você estava fazendo as adaptações, estudando, vendo como é que poderia ser, estava rolando um processo que às vezes pode ser o que a gente pode estar fazendo durante esse período pandêmico, né? Tá estudando, coletando referências, estudando as possibilidades, se instrumentalizando, né? Para poder... Tipo, tem um livro que você gosta, começa a ler o livro, tem alguma ideia na sua cabeça, assim, me ajuda a botar a ideia no papel. Quando a ideia está na cabeça, parece sempre que ela é maior do que eu. Quando eu escrevo, assim, quem são os atores que eu quero chamar?
Qual é o nome do projeto? Tipo assim, quando eu começo a desenhar, colocar no papel, começo a conseguir visualizar e fica menor do que eu. É mais fácil de eu realizar uma coisa que é menor do que eu. Não sei, para mim, funciona dessa forma. Enquanto está aqui, parece que é uma coisa enorme que eu nunca vou conseguir fazer. Quando eu começo a botar no papel, escrever, sabe, ver na minha frente materializado aquilo, eu começo a ter mais propriedade sobre a ideia, mais vontade de levar o negócio à frente também. E é isso. E se o desejo está negativo, vai ver desenho animado, vai ver filme, vai se divertir, vai viver um pouco, que daqui a pouquinho esse desejo volta. E a gente, artista, a gente tem que ser esponja, né? A gente tem que ser antena, a gente tem que estar entendendo com a cabeça, com o coração, com o fígado, com o que for. A gente tem que estar se deixando atravessar pelo tempo que a gente vive. E se o tempo que a gente vive foi um tempo de parar, ok. E o que essa parada produz, né, nos meus afetos? E o que ela me dá vontade de dizer, né? Do seu nada pode vir um solo incrível daqui a pouco, né? Mas é importante a gente se deixar atravessar sem medo, sabe? Porque a gente precisa ser esse filtro, é para isso que a gente está aí. Eu acho que a pandemia ela teve um primeiro período de a gente entender o que era possível, né? Eu me entreguei totalmente a cuidar do meu filho, da minha casa, e porque ele estava tendo aula em casa, em ano de alfabetização. Então, assim, toda a prioridade teve que ser isso, até colocar tudo isso no lugar, demora, né? Passando isso, tem a questão do sustento propriamente dito, a questão prática, né? Como é que a gente vai pagar as contas? Então, assim, quando tudo isso estava mais ou menos ok, a arte veio como alento. Começar a produzir arte foi um alento, foi um respiro, sabe? E tem que estar nesse lugar, né? Assim, tem que estar não só no lugar do prazer, tem que estar no lugar de uma necessidade interna, sabe? De você se exprimir, de você se dizer no mundo, entendeu? Assim, se é só fazer por fazer, faz não. Faz não. Uhum. E às vezes a gente estava num ritmo tão de... Você nem acompanhava quando você vê, já fez, que do nada, parar bruscamente, que foi o meu caso, foi o caso de muita gente à minha volta também, dá um desespero, aí surgem aquelas coisas, aquelas frases de ai, mas o artista pega a dor e transforma em arte, pega o medo, ai, porque Shakespeare escreveu Rei Lear durante uma quarentena, vem todas aquelas, sabe, todo aquele negocinho para te inspirar, mas na verdade, como a própria Mirna Rubin diz, a arara se transforma num dragão de 7 cabeças falando, porque Shakespeare, porque... E vamos criar o fulaninho aqui fazendo... Quando você vê, você tá criando uns projetos nada a ver, porque você tá nesse desespero de produzir, não comunica nada, você não entende qual é a complexidade disso, então é bom você entender esses processos e entender como que se dá também a estruturação de um projeto além do que a gente entendia, né, nesse ritmo mais acelerado, né, mais próximo dessa receita. Não sei se é uma palavra correta para isso, mas enfim. São duas coisas, né? Sobreviver da arte financeiramente e fazer o seu projeto. Às vezes as duas coisas estão juntas, e é maravilhoso. Você está fazendo o seu projeto de coração e está ganhando o seu sustento com isso. Mas na maior parte das vezes as coisas estão separadas. Tem alguma coisa que você está fazendo para se sustentar e tem a coisa que você está fazendo que é o seu projeto artístico pessoal. Né? Assim, então, o artista se equilibra nessas duas coisas. Porque se você fizer arte só pelo dinheiro, fudeu. Ninguém entrou nessa pelo dinheiro. Você entrou para ser feliz. Mas se você faz só para ser feliz, também você não consegue sustentar a sua felicidade. Né? Então, assim, ter as duas opções é fundamental. E se as duas forem juntas, joga as mãos para o céu. Exatamente. Que eu acho que isso foi unânime. A gente perceber que a gente precisa produzir, mas também pelo nosso sustento, não só pelo nosso desejo pessoal e de criar enquanto artista, né? De entender como a gente consegue conciliar, isso daqui é suportável de fazer, porque eu também preciso me sustentar. E aí esse momento tá mostrando que, assim, precisa sustentar, então, vamos lá. Mas, enfim, gente, não, tô falando, a gente tá falando, tô vendo aqui a hora, a gente já deu uma estouradinha. Mas, enfim, faz parte, tá ótimo. Agradecer de novo a presença de vocês dois.
vocês são incríveis, inspirações, aquela coisa toda, porque eu não canso de falar de vocês. Agradeço muito por vocês terem participado aqui desse encontro, dessa webinar, que a gente está falando muito nesse momento sobre como produzir durante esse período pandêmico, e como a gente agora chegou no momento de parar de depender das pessoas convidarem a gente para os projetos, e a gente criar esses projetos e chamar as pessoas para participarem como parceiros nossos, para investir junto e aí colher esses possíveis frutos. Foi muito bom ter essa conversa, que eu acho que foi bastante completa, a gente abordou diversas áreas de tudo dentro desse tema, e é isso, eu queria agradecer pela terceira vez vocês, e pessoal que está assistindo, pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram e curtir a gente no Facebook. Mene, Silene, o que vocês querem dizer para a gente encerrar? Eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar, dizer que seu cabelo está lindo, Pedro. Pode dizer isso? Pode. E dizer para as pessoas que esse país precisa da gente com o tesão lá no alto fazendo arte. Esse país precisa da gente fazendo cultura. Precisa que a gente faça cultura de maneira independente. Precisa. Então, se você tem todos os motivos, né? A gente tem todos os nossos motivos pessoais para estar fazendo arte e a gente tem todos os motivos sociais e políticos para estar fazendo arte. Então, assim, a gente precisa se estruturar agora para 2021 ser um ano de reencontro com a cultura presencial, né? Que seja maravilhoso para o público e para a gente. Obrigado também. E queria só falar, teatro é coletivo, então se a sua cabeça não está funcionando direito, junta 2, 3 pessoas que você confie e fala, vamos fazer alguma coisa, e vê o que as pessoas vão falar, e vê o que vai surgir, porque assim, não depende só de você, né? Teatro é coletivo, então quando a nossa cabeça não veio com alguma ideia genial, conversa com outras pessoas que alguma coisa vai aparecer. Uhum. É isso aí, gente. E com essa fala maravilhosa, encerramos aqui mais uma edição das nossas Quartas Culturais com Menelik de Carvalho e a Silene Guedes. Obrigado por mais uma semana e até a próxima.